Olá, alunos. Estamos aqui nos aproximando da nossa parte final da nossa disciplina e adentrando dentro do projeto final, que envolverá a confecção de plantas arquitetônicas sobre uma determinada área de estudo que vocês vão escolher, uma área que tenha sofrido algum tipo de impacto ambiental, conforme explicado no nosso edital do trabalho final, né? E uma das coisas que precisam ser representadas na nossa página, quer dizer, na nossa folha de situação, na nossa planta de situação, que é a questão do relevo. O relevo onde está situada a área que você escolheu, né? Que será desenhada na escala de 1:1000, dentro de uma folha de papel azul. Da nossa apresentação, então, a representação do relevo. Então, nós vamos aqui a gente já tem uma noção apresentando o relevo de uma determinada área em 3D na parte de cima, e aqui embaixo como seria a sua representação em 2D num mapa topográfico ou numa planta topográfica. Então, nós vamos estar falando esses conceitos, apresentando para vocês o que são as curvas de níveis, o que é um relevo que é representado. Um detalhe interessante é que as curvas de níveis elas se comportam muito de acordo com a rede de drenagem que você tem. Tá? Então aqui você está vendo uma rede de drenagem na parte de baixo, e as curvas de nível vão ser adaptadas a partir disso. Então, vamos pensar primeiro num terreno plano, horizontal, que a gente queira definir o contorno de um lote, por exemplo. Isso seria feito por um serviço de topografia, por topógrafos. Então, levantar um terreno é fazer a medição de ângulos e distâncias, de modo que ele possa ser representado. Aqui no caso, é feito uma poligonal, você poderia no campo usar teodolitos, distanciômetros, trenas, mas você pode fazer até, caso você não tenha esses recursos, utilizando até uma bússola e, por diferenças norte-magnéticas, fazer as distâncias e traçar uma determinada planta, tá? Por ângulos e distâncias. Mas não costuma ser o caso, né? Porque em qualquer terreno você precisará também da representação do relevo. Quando a poligonal é muito grande, abrange uma grande área, você já sai do campo da topografia e entra no campo da geodésia. Então, os vértices dessa poligonal já são coordenadas de primeira ordem que você pode obter no site do IBGE e a partir dali você traçar a sua poligonal. Mas no caso nosso, que será uma área pequena, você pode traçar essa poligonal utilizando métodos bem mais simples, né? Medindo ângulos por bússola e assim por diante. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o software Google Earth, que vai traçar para nós a área de interesse e a área que nós vamos estar utilizando. Então, esse levantamento que não envolve o relevo é chamado de levantamento planimétrico. Mas quando o terreno tem algum tipo de inclinação ou tem algum tipo de elevação, tipo montes, morros, montanhas, você vai precisar fazer um levantamento altimétrico, ou da altimetria, ou das cotas. Então você vai utilizar as curvas de níveis. As curvas de níveis, elas são determinadas por planos paralelos que cortam o relevo numa determinada cota, e a projeção e gera uma curva de mesma altitude que é projetada numa folha 2D, mostrando essas formas concêntricas. Quanto mais para o centro, maior será a altitude. Isso no caso de montanha. Se for uma depressão no terreno ou um relevo submarino, é o contrário, né? A parte mais externa são as que têm maiores altitudes, e as partes internas são as que têm as maiores profundidades ou maiores depressão. Então, ela é uma representação dos pontos de mesma cota altura em relação a um plano horizontal tomado como referência. Você projeta as linhas auxiliares e desenha em 2D a forma de uma curva que terá a mesma altitude. E essas curvas vocês vão determinar a partir de um software chamado Google Earth, que nós vamos ver no próximo encontro nosso. Então, algumas noções cabem aqui.
sobre desenho topográfico. Tá? Nós podemos trabalhar tanto com curvas, como podemos trabalhar com perfis. Mas vamos falar um pouco mais sobre as curvas de nível e a representação do relevo. Primeiro, todos os pontos de uma mesma curva de nível têm a mesma elevação, a mesma cota. Por quê? Porque é um plano horizontal imaginário que secciona o terreno. Por isso que duas curvas de níveis nunca vão se cruzar. E nunca duas curvas de nível podem se encontrar e virar uma só. Isso não existe. Quanto mais espaçada aqui embaixo as curvas de níveis, uma da outra, mais plano é o terreno, mais suave é o terreno, tendendo a ser um platô. O contrário é, quanto mais próximas as curvas de níveis, mais íngreme é o terreno e mais acentuada é a declividade desse terreno. Então, as curvas de níveis, o engenheiro olhando já pode ter uma noção sobre o terreno. Com isso, a menor distância entre duas curvas de níveis vai ser a área de maior declividade desse terreno. É a área onde o terreno é mais íngreme. Dependendo da área que você escolheu, você poderá ter curvas de níveis circunscritas à sua área de estudo, tipo um morro localizado. Ou, o que é mais comum, essas curvas de níveis se estendem para além da sua área de estudo, para além da folha que você está preparando. Tá? Então, depende do tipo de área que você está escolhendo, do tipo dos acidentes geográficos, como o relevo se comporta. Aqui nós temos o caso de um outro tipo de representação. Você tem uma montanha aqui na esquerda e uma montanha na direita. Se você traça um plano vertical cortando esse relevo, vai gerar o que a gente chama de perfil topográfico. Então, aqui ele está mostrando onde ele encontra cada curva de nível, ele tem uma determinada altitude. Repare que ele está descendo em forma de vale e subindo. Então, certamente aqui no meio está passando uma drenagem, seja de rio, córrego, ribeirão, enfim. Esteja passando aqui no meio, gera esse perfil em forma de V, alguns rios, perfil em forma de U, dependendo da geomorfologia. Então, o perfil topográfico, junto com as curvas de níveis, dá uma representação bem próxima do que é o relevo. Então, o perfil passa a ser uma representação gráfica do nivelamento do terreno. Ele pode ser longitudinal ou transversal. Longitudinal é um eixo, refere-se ao eixo do caminhamento, e seções transversais cortando o terreno poderão gerar perfis. Repare que onde ele corta a curva de nível aqui na figura da direita, projeta-se essa cota para um gráfico 2D de alturas e você pode então ligar os pontos e ter o perfil topográfico. Esse perfil nós vamos obter diretamente do programa Google Earth, que nós vamos falar mais adiante. Então, com esses perfis topográficos, você tem uma noção muito boa do comportamento das elevações e depressões do seu terreno, juntamente com as curvas de níveis. Ambos são utilizados para isso. Muito bem. Agora, reparem a seguinte situação. Você precisa determinar o relevo. Vamos partir, então, por linhamentos, né? Caminhos que você vai seguir e determinar a altitude do teu terreno. Imagina 3 pessoas, cada uma localizada numa desses vértices, um em A, um em B, um em C, um em D. E você começa a caminhar em direção a C, por exemplo. De 10 em 10 metros, por exemplo, dependendo da escala que você está fazendo, você pode obter altitude, ou por meio de um nível topográfico, ou por meio até de um GPS portátil, ou do seu celular por meio de um aplicativo, dependendo da precisão. Até com uma mangueira d'água é possível fazer isso. Então, à medida que você caminha, você vai marcando essas altitudes, e assinalando aqui, ó, 22, 21, 20. Depois você vai de A até D. Mesma coisa, de 10 em 10 metros você vai pegando essas altitudes. Depois você faz um outro lineamento, de M a N, M a P, M a O, e vai marcando esses pontos, de 10 em 10 metros com a altitude do terreno. O que é a primeira coisa? Você vai poder traçar os perfis, por exemplo, de A a B, andou 10 metros, tinha 23 metros, depois tinha 22, tinha 21, é possível então traçar essa curva vertical de como o seu terreno está variando, em termos de relevo. Depois é possível você ligar esses pontos de mesma altitude e traçar a curva de nível, que
que é pontos ligados. Quanto mais pontos, mais suave vai ser a sua curva de nível, né? Mais representação terá. Tá? Claro que dará muito mais trabalho. Então, essa é a maneira que você tem de fazer isso. Você vai fazer isso utilizando o programa Google Earth, com vários perfis, ligando os pontos de mesma altitude, e você terá as curvas de níveis da sua área de estudo. Então, com essas curvas e com os perfis topográficos, você terá uma noção muito boa do relevo da sua área, tá? Que será representado. O relevo é importante para qualquer tipo de obra de engenharia, qualquer uma, inclusive da engenharia ambiental como um todo. Qualquer obra que você vai fazer, seja uma estação de tratamento, de aterro sanitário, o que for, estações de coleta, redistribuição de água, você terá que levar em consideração o relevo. O relevo é importantíssimo. E as curvas de nível vai ser a maneira mais precisa que você tem para indicar isso. Ok? Então, aqui estão dois cortes que foram feitos no seu terreno. Primeiro você tem as suas curvas de nível, aqui desenhadas. Tem um corte chamado AB e tem um corte chamado CD. Onde o corte AB encontra as curvas de nível, você leva linhas auxiliares e faz um gráfico desenhando as altitudes e você tem o perfil AB. Mesma coisa para CD. Então aqui você tem dois perfis, um longitudinal e um transversal da sua área de estudo. E é isso que vocês vão fazer também na folha de situação. Depois que vocês desenharem as curvas de nível, vocês vão escolher duas seções em qualquer posição do seu terreno e desenhar os perfis. Está aí, agora em 3D, como seria essa vista, né? As curvas de nível do seu terreno e os perfis definindo o seu terreno, uma perspectiva do seu terreno. Então, a sua planta de situação terá essas informações. Então, é assim que a gente vai determinar as curvas de níveis. Mas, hoje, você utiliza modelos digitais de terreno, modelos 3D, com uma precisão muito boa do seu terreno. Isso vocês vão aprender no próximo semestre. Mas eu queria adiantar alguns conceitos. O modelo digital do terreno ele pode ser dado por cotas de altitude, por superfícies de altitude com cores e por um modelo digital de elevação, que leva em consideração todos os obstáculos que o terreno possui, redes de drenagem, elevações, depressões e assim por diante. Esse modelo digital de terreno ele pode ser obtido de várias maneiras. Nós vamos citar algumas delas. A primeira, de forma espacial. Em 1999, um programa de interferometria radar da missão do SRTM, que significa Shuttle Radar Topographic Mission, a NASA lançou essa espaçonave que rodeou todo o planeta Terra, determinando pulsos, aqui está ela, ao mesmo tempo ela determinava 2 pontos de radar, por isso que se chama interferometria, batia no terreno, voltava, e com essa distância, velocidade da luz e tempo de retorno do sinal, foi possível delinear toda a superfície terrestre em 3D. Esses dados estão disponíveis no mundo inteiro. No Brasil, no site da Embrapa está disponível, juntamente com as folhas topográficas correspondentes, onde você pode extrair o modelo digital do terreno. Aí tem várias aplicações. Eu tenho aqui uma aplicação, que vocês estão vendo essa animação, é uma imagem de satélite sobre a topografia do terreno. Tá? Isso pode ser usado em jogos de guerra, aplicações militares, e aqui no caso foi usado para determinar a área de conservação, dentro do programa do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde desenhou-se rotas migratórias de aves endêmicas daquela região para definir toda a área. Então, para isso, simulou-se o voo das aves, para definir toda a área que poderia ficar como conservação. Uma aplicação típica de engenharia ambiental também. Tá? Ecológica na sua essência, mas também um trabalho de engenharia ambiental. Agora, os modelos espaciais têm uma precisão inferior aos modelos obtidos por aerolevantamento, por aviões, que são os métodos mais tradicionais. Aqui em Brasília nós tivemos, a Terracap contratou um voo que cobre todo o DF e produz curvas de níveis espaçadas de 5 em 5 metros, e até de metro em metro. Normalmente se coloca câmeras de alta precisão na fuselagem de um avião. Esse avião você vai definir as rotas que ele vai, dependendo da escala do teu mapa, que vai cobrir toda a tua área de estudo,
E ele vai, então, fotografando aqui, ó, essa imagem, seguindo essas rotas, fotografando, produzindo fotos com recobrimento de 30% entre elas. Essas fotos vão depois para uma estação de trabalho e vão gerar as ortofotos, que são fotografias de precisão que vão permitir que você trace as curvas de níveis a partir disso. Esse aqui é um produto que foi feito a partir de um aerolevantamento lá na represa de Corumbá 4, antes do seu alagamento. Em vermelho estão as maiores altitudes, em azul está o rio Corumbá, e aqui em creme verde foi até onde a água do reservatório seria inundada. Tá? Então, para isso, precisou de um modelo digital de terreno para programar a inundação e a criação do reservatório de Corumbá 4. Típica produção de modelo digital de terreno a partir de aerolevantamento. Tá? E aí a gente chama de hypsometria essas cores do relevo que você define interativamente como você quer melhor representar o seu relevo. Então, temos aqui uma imagem que foi feita a partir de um modelo de 5 metros de precisão. Tá? O SRTM tem 30 metros de precisão. Então, esse aqui é um modelo muito mais preciso. Quanto menor a altura de voo da espaçonave, mais preciso é o modelo. Por isso, surgiram os modelos com VANT, veículos aéreos não transportados. Você pode chamar até de drone. Aqui está um que foi desenvolvido aqui dentro do grupo de representação gráfica. O professor Lenildo desenvolveu esse avião com câmeras fotográficas para produzir modelos digitais de terreno. E esses modelos digitais de terreno, aqui tem um que foi feito aqui no condomínio Morada da Serra, nós temos a topografia com as fotos produzidas pelo VANT. Aqui foram necessárias 1000 fotos para gerar esse modelo que vocês estão vendo aí. Uma precisão de centímetros, um modelo de altíssima precisão. É claro que a área imagiada é muito menor do que a área de um aerolevantamento e muito menor ainda que a área de um satélite, né? Então, quanto maior a área imagiada, menor a resolução do modelo. Então, agora você pode obter também por laser. Laser é um sensor que emite uma faixa de energia espectral na faixa do visível, do verde ou do amarelo ou do vermelho. A luz bate e volta e ele consegue modelar. Aqui está o equipamento laser que pode ir tanto a bordo de um avião quanto a bordo de um navio. Depende do relevo que você quer. Aqui está o laser determinou a topografia, inclusive os edifícios, delineou em termos de CAD os edifícios de uma cidade. Tudo isso utilizando captura de relevo remota, no caso aí por aparelhos a laser. Aqui ele foi a bordo de um navio para fazer um levantamento dentro de um reservatório para ver a batimetria, o relevo submarino desse reservatório. Águas azuis são as mais profundas e águas que estão em vermelho são as mais rasas, também feita por laser, né? Que é um relevo com valores negativos. Você pode usar também o relevo para estudo de obra de engenharia. Aqui está uma simulação onde é feito um voo sobre uma área de um modelo digital do terreno, acoplado com mapa, acoplado com fotografias aéreas, acoplado com curvas de níveis, e você faz esse voo aqui, era para fazer um traçado de um oleoduto sobre uma área. Então ele está... Repare que agora ele vai colocando a fotografia aérea e vai dando uma noção de qual seria a melhor trajetória para a implantação de um oleoduto, uma rede de abastecimento, que seja. E um mapa também para dar a parte de georreferenciamento disso tudo. Obras de engenharia. Outro exemplo também que a gente pode utilizar, estou agora já terminando essa breve apresentação do modelo digital terreno, é um que foi feito por uma empresa de engenharia ambiental lá em São José dos Campos, que simulou um problema crônico que acontece com a refinaria de petróleo lá existente na época das chuvas, onde havia problema de inundação. Então, utilizando imagens de satélite de várias datas e modelos de alto terreno, foi possível simular a entrada da água e o escoamento da água dentro da refinaria. Um trabalho que a Petrobras contratou essa empresa, os engenheiros ambientais utilizando geotecnologias, né, de geoprocessamento, que eu tenho estimulado a vocês, que depois vocês cada vez mais se aperfeiçoem nisso. Então aqui ele vai mostrar para nós o que aconteceria numa situação de alagamento utilizando várias imagens de satélites. Então, aí, infelizmente, teve uma pequena perda aqui da qualidade da imagem, mas ele está mostrando aonde entra a água e aonde sairia a água.
Houve uma pequena quebra aqui na qualidade da imagem. Uma pena. Também essa mesma empresa, ó, aqui ele está mostrando o escoamento e a entrada e a saída. Houve uma quebra na produção do vídeo, mas é possível, tá? Não vou tirar isso porque é possível. Essa mesma empresa também fez um levantamento completo da área de São José dos Campos, para a Prefeitura de São José dos Campos. Utilizou imagens de satélite de vários níveis de altitude. Aí estamos aí vendo um satélite geoestacionário. Ela foi se aproximando, trocando os satélites, até chegar no satélite de alta resolução, dentro da Prefeitura. E daí ela fez um processo chamado classificação de imagens, que torna imagens temáticas, onde você atribui classes temáticas para a área de satélite, o que é agricultura, o que é área urbana, solo exposto, vegetação nativa, daí a aproximação da área de São José dos Campos. Agora, a classificação por cores. A partir daí você começa a entrar com dados de topografia do terreno misturados, então você já vai ter uma noção 3D do seu terreno. Está aí o terreno com as ortofotos em 3D. Colocou-se os dados a laser da topografia dos edifícios e colocou-se depois as curvas de nível que foram obtidas para gerar um dado completo, onde a partir desses dados você tem toda a informação do relevo da sua área de estudo. Então, isso é uma breve, mas muito breve panorâmica que eu queria falar sobre a potencialidade da determinação do relevo. Vocês vão fazer, não por esse método agora, mas no próximo semestre espero que vocês trabalhem com isso, mas nós vamos agora aprender conceitualmente como determinar as curvas de nível a partir do Google Earth. Então era isso que eu queria falar com vocês e até o nosso próximo encontro.